Pessoal, antes de eu apresentar os filhotes, eu quero deixar algumas mensagens e avisar aqui sobre o nosso modelo de trabalho, processo de reserva, conversar com vocês, tá bom? Eu sempre gosto de responder as perguntas que vocês encaminham, mensagem às vezes por voz, chamada telefônica, videochamada, né? Sempre que possível a gente conversa e bate um papo. Mas tem algumas perguntas que sempre me fazem e eu prefiro estar respondendo já aqui no vídeo. A primeira delas é: Alexandre, eu posso ir aí escolher os filhotes? Quando eu tenho cães com 3 meses, 4 meses, que estão totalmente vacinados, não correm um risco, né, de contaminação com relação à cinomose e parvovirose, aí nesse sentido, aqui na propriedade, eu não recebo ninguém no canil, mas na propriedade eu tenho um espaço separado, tanto para retirada, né, de filhotes totalmente vacinados, que somente nessa condição, ou, no caso, né, fazer a visitação, tá bom? Fora... Ou seja, se os cães não estão totalmente vacinados, eles estão no processo de imunização, somente escolha por vídeo chamada, eu faço foto, faço um vídeo só daquele cachorrinho, a gente bate um papo sobre personalidade, o que a gente percebe aqui e encaminha tudo isso para você, tá? Eu recebo muitas mensagens todos os dias, às vezes: Alexandre, comprei um filhote, às vezes até de outra raça, perdi o filhote, estamos tristes, queria, enfim, gostei do Shiba, indicar o canil, quero dar um pulo aí no canil e, enfim, buscar um filhotinho. Só que é nesse momento que existe a circulação do vírus no canil. A mamãe que está prenha, ela aborta os filhotes. Aquela ninhada pequenininha, como esse que eu estou apresentando agora, que vocês vão assistir, eles podem incubar esse vírus e aí depois, infelizmente, esses cachorros podem virar óbito. Então, seguindo o plano sanitário, as recomendações do Dr. Robledo, somente depois que os cães estão totalmente vacinados, aí sim, no ambiente controlado, eu posso receber você, tá bom? Uma outra pergunta, né? Alexandre, os valores, entrega, envio, é negociável? Sim, porque dependendo da idade do filhote, quantidade de vacinas, distância, forma de pagamento, tudo isso a gente consegue conversar. Exemplo: Alexandre, quero pagar por Pix. Normalmente eu vou subtrair o valor de taxas, né? Alexandre, por exemplo, eu entrego muitos filhotes, principalmente aqui em São Paulo, na região de Campinas. Então, às vezes eu tenho 2 ou 3 filhotes para aquela região, como vai ser agora. Eu já consigo, por exemplo, incluir a ida e de repente subtrair ali o valor, né? Um desconto, né, sobre o valor total do filhote. Mas eu, além disso, quero pagar por Pix. Dá pra gente conversar também, tá bom? Lembrando, a entrega aqui no estado de São Paulo, na região metropolitana, né? Normalmente eu procuro levar esses filhotes, eu não utilizo o taxi dog, na maioria das vezes eu levo. Então, desde Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, né? Aqui na nossa região do Alto Tietê, também na região de São Paulo, região metropolitana, região de Jundiaí, Campinas, né? É uma região, Limeira, Paulínia, eu sempre estou levando os filhotes, tá bom? Tudo a gente pode conversar. Alexandre, eu estou em outro estado. Normalmente eu posso fazer o envio, né, para as capitais, porque aí a gente consegue realmente reservar voo, tá? E aí não tem custo para você não tem custo com a caixa de transporte, ela é tua no final, não tem custo, né, com a documentação, essas coisas todas. E às vezes, se você, vamos dar um exemplo, você está aqui em São Paulo, tem um amigo, tem um parente e vai levar o dog, dependendo, se você vai levar o cão no colo, eu consigo dar um desconto sobre o valor, porque a passagem é mais barata. Quando eu faço o envio cargo, ela acaba custando um pouquinho mais. Então tudo isso a gente consegue conversar, tá bom, pessoal? E por último, né, muitos me perguntam, né, Alexandre, o Shiba, ele é indicado para mim? Eu sempre falo, vamos conversar, eu telefono para você, a gente bate um papo primeiro, né? É muito importante esclarecer, apresentar todo o modelo de trabalho aqui do canil, né? Que é bastante simples, tá? O primeiro passo é você ler o contrato, o segundo passo é você formalizar a reserva, você ganha uma posição para escolher. Aí eu apresento os filhotes, normalmente ele já tem o número microchip, a gente escolhe o seu filhote e aí passa aquelas informações daquele bebê. Eu vou falar quanto tempo ele precisa permanecer no canil, seja para reforço de protocolo, vacinas, né, até o momento que ele estiver pronto para ir para casa ou embarque aéreo. Mas tudo isso a gente vai conversando, tá? E como eu sempre falo, nesses últimos 16 anos eu levo os filhotes, eu entrego os filhotes, principalmente para quem mora em casa e apartamentos pequenos, precisa de um cachorro silencioso, de fácil manejo, né? Um cachorro que eu falo que o Shiba não é o cão da criança, é um cão da família, o cão da casa, né? É uma característica desse cachorro, tá? Um ou outro filhote às vezes é mais brincalhão, talvez eu diga em um ou outro vídeo, olha, esse daqui é mais indicado para criança, mas eu diria que é mais indicado
para a família, tá? Com certeza. E aí depois eu vou falar sobre a indicação, né, para cada um. Muitos falam, Alexandre, eu vou escolher a fêmea porque ela é mais dócil, ou porque ela é menor. Bom, quando a gente fala de Shibas, que elas são menores, eu não vou garantir, mas que elas são mais leves, isso sim, com certeza, dada a estrutura, né, a musculatura e a ossatura. Agora, sobre ser mais dócil, aí é bastante relativo, né, depende da hierarquia do cão na ninhada, da personalidade, né, individual dele, comportamento e tudo, tá? Eu sempre falo, ó, as fêmeas normalmente são líderes, né, o líder normalmente ele é um pouquinho mais desafiador, elas são pequenas, né, comparado dentro da ninhada, mas elas normalmente se organizam melhor ali. Bom, a gente conversa isso à parte, tá? Essas mensagens que eu queria deixar pra vocês, agora vamos pro vídeo. Pessoal, dá uma olhada nesse filhotinho branco. Muito dócil, olha só que lindo, gente. Pequenininho, tá? Olha só que maravilhoso. Quando ele era menorzinho, a mamãe pegou ele na boquinha e ele acabou caindo, que a gente percebeu, anotou no sistema do canil e tudo. Bom, ele cresceu, tá correndo, tá brincando, e aqui no canil eu sou muito transparente com todos. Tudo que a gente vê, que a gente acha de possibilidades, anota e passa pro tutor, né? A gente percebe o quê? Que ele brinca, corre, come normal, tá? Mas que ele acaba não tendo a mesma percepção, assim, automática como os demais cães, né? Aquela coisa 100%, tá? Então ele vai ter um valor diferente também. Mas ele é muito amoroso, e nada impede dele brincar, correr, nada disso. Vocês vão perceber que às vezes ele fica um pouquinho mais assim, perdido, né? Mas, olha só, vamos lá, vamos mostrar, né? Olha aí, ó. Ele consegue brincar, pular normalmente, tá, gente? Ó, ó. Ó, ele vai me perceber normal, vai vir aqui querer pedir colo, ó, querer pular aqui, tá? Ele enxerga bem, ele escuta bem, ele tá normal, tá, gente? Ó. E ele é pequenininho. Se você pegar ele assim, ó, e quiser ficar com ele assim, ó, ele vai ficar. Ele vai ficar, tá bom? Ó, bem bonitinho, bem bonitinho, bem bonitinho. Tá bom, gente? Então, tá aí um bebezinho branco, lindo, 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 né? Muito fofinho, tá bom? Eu já fiz a leitura do microchip dele. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo, porque agora eu já me esqueci se eu li, né? Mas vamos aproveitar para confirmar, né? 7204, tá bom? Filhotinho branco. Bom, pessoal, dá uma olhadinha. Fêmea, vermelhinha, pequenininha, amorosinha, beijoqueirinha, né? Orelhinha pra trás. Olha aí. Que lindinha, gente. Muito fofa, né? Muito, muito fofa. Pessoal, essa bebezinha, ela é de uma ninhada que a mamãe pisou. Então, essa patinha aqui, ela tava com muita dificuldade, né? Quando era bem pequenininha, para firmar. Aí, todo ser, né, que tem alguma, vamos dizer, anomalia, né? Ele vai se adaptando àquela situação. Então, bem pequenininha, não tem muito o que fazer, tem que esperar totalmente ser desenvolvida. Hoje, você vai perceber que ela vai bem, né? Brinca, corre e tal. Né? Muito amorosa, muito amorosa. Normalmente eles se abaixam até mais quando tá começando a desbravar, né? Mas essa bebezinha, você percebe, né, que ela dá uma puxadinha de vez em quando na patinha, mas ela não reclama de dor nem nada, e tem hora que ela corre que você precisa de ver, você não alcança ela, tá? Muito, muito amorosinha. Ela também vai ter um valor diferente, né? Muitos me perguntam, Alexandre, tem que fazer cirurgia? Gente, eu já tive cães que tiveram lesões de tendão, assim, coisa séria, rótula tal, bateu, caiu e tal, nos últimos 16 anos. Mas mesmo assim, a maioria não teve que fazer nenhum tipo de cirurgia, mas é acompanhamento, né? O uso de medicamentos, principalmente quando vai ficando mais velho, né? E a grande recomendação é sempre o piso, evitar piso muito liso. Esse piso aqui, de certa forma, ele é liso porque a gente tem que higienizar e tal, eu uso muito para filmar, mas vamos mostrar ela, vamos ver se ela vai querer brincar um pouco aqui, para que a gente possa observar, né? Eles se abaixam, gente, como todos os filhotes estão acompanhando, né? Porque tá tímido, porque tá com vergonha e tudo mais, olha lá. Já ficou em pé, ó. Assim, praticamente a gente não percebe, né? Lembrando, tá abaixando porque tá tímido, tá com vergonha e tudo. Olha lá, ó. Quer carinho, mas não sabe como que pede carinho, ó. Quer que eu pego, mas não sabe se eu pego, né? É esse o medo, ó, deles, ó. Aproxima.
né? Ó, olha aí. Esse é o medo dela, né? Aí, ela vai se soltar, ó. Né? Aí, ó, já se soltou mais, ó, tá vendo? Ó, ó. A questão normalmente é na... Eu percebi mais nessa patinha da direita, né? Patinha da direita. Só que olhando agora, depois de alguns dias que cresceu, tá bastante similar. Mas você vê que ela não reclama, você vê que ela consegue, né? E ela corre, viu? Tranquilo. E conforme ela cresce, a própria musculatura, né, vai ficar mais resistente, robusta e tudo mais, né? Mais uma vez, aqui no canil a gente é super transparente. Observou, viu, anota no sistema, avisa você, você decide, você escolhe. Se você acha que você pode reservar a bebezinha, ótimo. Alexandre, eu quero um sem nenhum apontamento no registro. Também é possível, mas aqui no canil a gente vai falar tudo. Lógico que ela vai ter um valor diferente, obviamente, mas né, eu tenho que esclarecer tudo isso pra você. Olha só que fofurinha, gente. Ó, é um amor, um amor, um amor, um amor, um amor. Um amor. Tá aí, tá? Essa lindeza.